Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 da semana Nutri Sem Medo. Parabéns por você estar aqui novamente. Você sabia que de 10 alunos, 3 desistem no meio do caminho? A qualquer empecilho que passa na cabeça dele, ele deixa para lá. E você percebeu a importância de você insistir mais uma vez quando acontece algo que você não está esperando, como eu contei na aula de ontem? Pois é, e você está aqui. Eu tenho certeza que quando acabou a aula ontem, você também ficou com alguns medos na sua cabeça. Será que é só mais um método? Será que eu devo mesmo aparecer na aula amanhã? Será que eu devo fazer essa dinâmica? Será que eu colo esses papeizinhos? Mas você, por algum motivo, deu mais um voto de confiança e está aqui novamente. Então eu tenho que te parabenizar. É assim que você vai chegar no seu objetivo, naquele papelzinho que você escreveu ontem, que é onde você quer chegar. Você pode ter certeza que você está no caminho certo. Ontem também eu contei como eu comecei os meus atendimentos no começo da minha carreira, que não era fácil, era muito trabalhoso, eu praticamente estava pagando para trabalhar e não sentia prazer e não via o resultado que eu gostaria nos meus pacientes e aquela sensação de que realmente eu estou ajudando o meu paciente. Nem eu estava entendendo direito o que eu estava falando, nem eu tinha certeza da conduta que eu estava passando para o meu paciente. E foi ali, sentada naquela mesa onde eu atendi o meu primeiro paciente, que uma chavinha virou. Eu comecei a perceber que 9 a cada 10 pacientes que eu atendia, isso em alguns meses, porque eu não tinha tantos pacientes assim no começo, me traziam hemograma. Afinal, é um exame que a maioria das pessoas tem. A maioria dos médicos tradicionais pedem. Qualquer posto de saúde também solicita. E a maioria dos pacientes tinham. E eles me levavam e eu não sabia o que fazer com aquilo. Como eu também não sabia o que fazer para ser uma nutricionista diferente e ter realmente prazer em atuar como nutricionista. Parecia que o destino estava falando assim para mim: aprenda a analisar os exames de forma correta. Aprenda a analisar os exames de forma correta. Mas eu não sabia nem por onde começar. Foi aí que um belo dia, que eu cansei de ver meus pacientes pintando folha sulfite, que era o que eles estavam fazendo, e eu achava um absurdo eles pagarem R$ 250 na minha consulta, era R$ 250 que eu cobrava na época, para pintar folha sulfite, para ele saber quanto que ele comia de carboidrato e proteína. Aquilo me incomodou de um ponto que eu falei, essa foi a última vez que eu fiz algum paciente meu pintar ferramentas para ajudar ele a ter outra visão sobre a alimentação dele. Isso não combinava comigo. Eu queria uma outra abordagem. E foi aí que uma chave virou. Eu fui atrás de aprender a analisar a fundo e correlacionar os sintomas que o paciente falava que sentia, já que ele tinha passado em vários profissionais com aquele mesmo exame e o exame estava dentro de valor de referência. Então o que os profissionais diziam? Tá tudo certo, seu João vai embora para casa. Seu João pegava o seu hemograma com um ponto de interrogação na cabeça e estava achando até que estava com problemas emocionais. Ontem, inclusive, eu dei o exemplo de um paciente que tinha um apitinho no ouvido e não sabia o que era e já tinha passado em vários profissionais. E eu, muito segura de si, nós vamos tratar isso também. Só que eu nem sabia o que aquilo significava. Hoje eu sei. E eu decidi dar um basta e falar, eu vou ser a profissional que vou desvendar o que está por trás desses exames que os outros profissionais tradicionais dizem estar normais, mas o paciente não melhora. Pelo contrário, alguns estavam até desenvolvendo problemas emocionais, achando estar em depressão, sendo que no final não era nada disso. Vocês vão aprender isso no hemograma. Por isso, novamente, pegue o hemograma. Quem já tá com o hemograma na mão? Fala pra mim, chat. Esse hemograma de quem é? É seu? É de alguém da sua família? É de um paciente seu? É super importante, tá, gente? A gente já colocar a mão na massa. O que acontece? Se a gente só aprende, fica prestando atenção e não pratica, a gente acaba esquecendo dos ensinamentos. E aproveitando isso que eu disse para vocês, o que eu fazia quando eu resolvi, então, me aprofundar na leitura de exames laboratoriais com essa visão integrativa, ou seja, correlacionando os sintomas que o paciente me relatava com os sinais que eu estava vendo. Quais sinais eram esses?
Às vezes eu percebia um olho mais amarelado, a palma das mãos do paciente bem amarela, uma pele seca. Nossa, eu passo creme, meu pé vive descascando, tá sempre seco, pigarro na garganta. Às vezes o paciente, ele não me relatava que ele tinha, mas eu percebia. E aí eu fui começando a anotar tudo que eu via na consulta. Eu ia anotando o que ele falava e o que eu via. E depois eu comecei a correlacionar esses sintomas, esses sinais com os exames do meu paciente e fui montando como se fosse um método para eu atender todos os pacientes do mesmo jeitinho, para que eu pudesse personalizar a conduta de cada um de acordo com os sintomas, os sinais e os exames desse paciente. Foi aí que eu comecei a descobrir muitas causas de sintomas e ajustar nos meus pacientes e eles começaram a me adorar. Os olhinhos deles, gente, brilhavam quando eu começava a explicar. Mas não era tão simples assim. Nossa, você simplesmente foi lá, começou a estudar e já foi dando um show de interpretação, de sintomas, de causas. Não, não foi assim. E como é que eu comecei a ter essa conduta mais assertiva e não ter medo de explicar para o paciente? Quando eu estudava, eu fazia algo poderosíssimo. Anota isso, porque isso é conteúdo pago. E só os meus alunos têm essas dicas valiosas. O que eu fazia no começo para gravar o que eu não tinha aprendido na faculdade, ninguém tinha me ensinado e eu estava buscando por si só, desbravando onde era tudo mato, como eu ia ser uma nutricionista diferente. Afinal, isso era um desejo meu desde quando? Quem estava lá na primeira aula sabe. Desde quando eu atendi o meu primeiro paciente lá na clínica escola, lá na faculdade. Eu não queria fazer aquela nutrição, mas eu percebi que eu podia fazer uma nutrição diferente. Eu só não estava me achando ali. Pois é, chegou a hora de eu me achar. No começo, o que eu só achava explicações na internet, vídeos de professores, eles falavam muito difícil. Se eu não entendia na faculdade, imagina um professor que só falava nutricionês. Se eu nem consegui explicar o básico, que era alimentação pro seu João, imagina explicar sintomas, sinais e correlacionar tudo isso com os exames do seu João na frente do seu João, sem ficar nervosa, sem me embananar e sem ele ficar com mais dúvida ainda do que ele chegou na consulta. Com firmeza, com certeza. Como que eu comecei a fazer isso? Simples. Anota que você vai começar a fazer agora. Eu estudava, fazia meu resumo. Só que até chegar ao ponto do resumo, eu assisti a aula, gente, sem brincadeira, umas 5, 6 vezes. 5, 6 vezes. Aula que era de meia hora, ficava umas 5, 6 horas. E eu tava ali, persistindo. Até eu começar a falar assim, peraí, e se isso aqui, vou dar um exemplo, for a glicemia do paciente? E se isso aqui for o LDL do paciente? E se eu falar que se eles fizerem amizade, a glicemia acima de 90 vai mudar o caráter do LDL, vai transformar ele em uma pessoa ruim? Eu acho que assim dá para eu explicar, porque daí eu entendo, né? Eu entendi, ficou fácil agora. Agora, deixa eu explicar aqui. Eu mesma anotava essas analogias que eu fazia na minha cabeça, para não falar nutricionista, porque eu não ia nem conseguir falar aqueles nomes. E quando o seu João chegasse, eu ia conseguir explicar para ele. Mas mesmo assistindo a aula 4 ou 5 vezes, fazendo o meu resumo dessa forma, eu tinha o meu nervosismo, o meu medo. Então, o que eu fazia? Eu precisava aparecer nas redes sociais. Era quando eu fazia o resumo do meu resumo. E assim, era o básico do básico, era bem direto. Olha, o LDL o seu corpo produz, ele é bom. Só que se ele fizer amizade com a glicemia, acima de 90, ela é ruim. Então ela vai transformar ele em algo ruim. E isso aqui, inclusive, vai atrapalhar a ação dos hormônios dentro do corpo do seu paciente. Pronto. Eu resumi do resumo, fiz um post. Na época, era a época do IGTV. Quem aí é dessa época, comenta no chat, por favor. Também fazia vidinhos. Se eu tinha muita vergonha, eu fazia só carrossel ou um post estático escrito básico do básico. O que começou a acontecer? Os nutricionistas que se formaram comigo
começaram a achar muito fácil a minha explicação de algo que é complexo e difícil. Então, toda vez que me batia uma insegurança, será que eu vou explicar muito basicão para o paciente? Vinha alguém da faculdade, ou algum colega, ou até alguma nutricionista que eu nem era amiga, mas começou a me seguir da forma com que eu fazia os posts de forma leve, didática e direta, me dar uma palavra de incentivo ou reforçar que estava legal o meu conteúdo, isso ia me dando cada vez mais segurança. E quando chegava o seu João, a dona Maria, meus pacientes, eu conseguia explicar com muita felicidade e muito mais confiança, porque eu já tinha tido esses feedbacks positivos de quem me seguia. Ou seja, eu estava fixando mais uma vez aquele conteúdo na minha cabeça, porque eu tinha visto a aula, eu tinha feito o meu resumo, eu tinha feito o resumo do resumo nas minhas redes sociais e eu ainda estava explicando. Quando a gente explica algo para alguém, a gente reforça no nosso cérebro. Ou seja, eu aprendi aquilo. Próximo paciente, próximos sintomas, próximos exames e assim eu ia mudando o tempo todo e aumentando o meu arsenal de sinais e sintomas e exames alterados ou em deficiência e o que eu podia fazer para melhorar a saúde daquele paciente. Até que os resultados começaram a aparecer, os pacientes começaram a voltar. Quando eu terminava a minha explicação, eles já ficavam felizes. Eles falavam, nossa, nunca ninguém me explicou dessa forma. Ah, é por isso que eu sinto tal coisa? Eu vou fazer então o que você está me dizendo. No mês seguinte, o seu João voltava super feliz. Por quê? Porque ele tinha diminuído uns sintomas que nunca tinha sumido da vida dele. E olha que o seu João já tinha passado em vários médicos e nenhum tinha identificado pontos cegos que eu aqui, quem era eu na fila do pão, identifiquei. Por quê? Eu estava colocando toda a minha força, toda a minha dedicação, amor, carinho naquele paciente e começou a retornar tudo isso para mim. E quanto mais os pacientes retornavam dizendo que os sintomas estavam diminuindo, mais feliz e confiante eu ia ficando. Então, para você também ter esse gostinho dos seus pacientes e dos seus seguidores, da sua família e de quem mais quiser passar com você, de ser reconhecida por analisar de forma correta os exames, hoje você vai aprender a analisar o hemograma de forma integrativa, seja o hemograma da sua família, o seu ou de algum paciente. Então já pega ele que a gente vai começar agora a analisar esse hemograma. Lembrando, o hemograma é muito grande para a gente passar todos os marcadores aqui. Então eu vou falar alguns da primeira parte e alguns da segunda parte, combinado? Quem aí tá com o hemograma, quem não tá, corre lá para pegar, que agora é hora de você se tornar um nutri integrativo. Esse é o primeiro passo para você dominar a leitura dos exames laboratoriais. Então o hemograma, gente, ele é dividido por duas partes. A primeira e a segunda. A primeira, a gente analisa o tamanho, a cor da célula, se há presença de anemia, desidratação. E na segunda parte, a gente analisa o sistema imunológico de quem for aquele exame, certo? Então ali a gente consegue analisar se há inflamação, como está o intestino daquele paciente, se tem excesso de parasitas, tudo isso somente com o hemograma. Então vamos lá, eu separei aqui 2 marcadores da primeira parte e 2 marcadores da segunda parte para você já analisar o que está aí em mãos, tá? Lembrando que nós temos valores para homens e para as mulheres diferentes, tá? Então isso também a gente tem que levar em consideração. Homem e mulher existem valores diferentes. O que são valores diferentes dos tradicionais que estão presentes no exame do seu paciente? Aqueles valores já estão desatualizados, eles são baseados numa população de X idade, de X etnia, teoricamente sem patologias. E aqui a gente não pode avaliar somente o marcador sozinho, homem X, mulher Y. Não, a gente tem que levar em conta todas essas variáveis que eu falei para vocês, que é muito importante, faz toda a diferença na hora de fazer uma análise integrativa. O que é ser integrativa? É você olhar todos os pontos desse paciente. Você não está analisando apenas um exame, você está analisando a pessoa que está por trás desse exame, certo? Isso faz toda a diferença na hora que você aprender a analisar outros perfis. Então vamos lá. Eritrócitos. Homem precisa ter de 4,5 a 6 e mulheres de 4 a 5,5. Hemoglobina, geralmente esses marcadores estão um abaixo do outro, tá? Vai seguindo aí.
homens de 14 a 16 e mulheres de 13,5 a 15. Hematócrito, nós vemos o nível de hidratação aqui, tá? Homens têm que estar de 42 a 48 e mulheres de 39 a 47. Se estiver algum desses valores abaixo do valor mínimo que eu disse, provavelmente esse paciente apresenta anemia. Anemia não vem só de deficiência de ferro. Aliás, nós não avaliamos ferro por ferro sérico. Não é um marcador confiável. Isso é um plus a mais que eu nem ia falar isso para vocês. Mas vocês estão aqui, vocês merecem. Nós avaliamos ferro pela ferritina, que é a casinha do ferro dentro do nosso organismo. Ferro sérico, ele não é confiável, já que ele altera de acordo com a alimentação do paciente do dia anterior da coleta. Ou seja, se ele comeu algo que tem ferro, vai aumentar, senão vai diminuir. Então a gente não pode se basear se esse paciente tem ferro ou não o suficiente no organismo por esse marcador, certo? Então agora você já aprendeu que a gente não avalia ferro por ferro sérico. E a hemoglobina, se ela estiver abaixo de 14 para homens e abaixo de 13,5 para mulheres, ela está indicando anemia. Aí basta você olhar a ferritina do seu paciente e ver se ela está abaixo de 70. Se estiver abaixo de 70, pode ser um dos motivos da hemoglobina estar acusando a anemia. Nós também podemos desenvolver anemia por deficiência de B12 e B9. Uma B12 abaixo de 500 ou 700 já está também demonstrando, pode estar, né? Não é certeza que vai estar, mas pode demonstrar anemia, e uma B9 abaixo de 10. B9 tem que estar de 10 a 17 e B12 de 500 a 1.200. O ideal seria de 700 a 1.200. A gente vê muita melhora no paciente. Nós também podemos ter anemia por deficiência das outras vitaminas do complexo B, porém, as outras vitaminas do complexo B não é confiável a gente medir no sangue, tá bom? Temos também no hemograma um VCM, que tem que estar de 88 a 92, um HCM de 27 a 33 e um SHCM, que tem que estar de 31 a 35. Se estiver abaixo desses valores, a gente pode suspeitar de uma deficiência de ferro, mas a gente vai bater o martelo olhando a ferritina, e se estiver acima desses valores, nós podemos suspeitar de deficiência de B12 e B9, que nós iremos bater o martelo analisando B12 e B9, certo? Se você já identificar isso no hemograma do seu paciente e explicar isso para ele, ele já vai te adorar, porque já é uma coisa diferente, eu tenho certeza que nenhum outro profissional explicou para ele dessa forma. Logo abaixo vem o RDW, às vezes não tá tão grudadinho com o CHCM, mas ele tá por ali, tá? O RDW, ele tem que estar de 11,5 a 13. Atenção agora! Se o seu paciente ou esse hemograma for de uma pessoa que tem mais de 45 anos e esse RDW estiver acima de 15%, é um marcador de mortalidade para os próximos 5 anos. O que isso quer dizer? Que se ela não mudar os hábitos alimentares e rotina dela nos próximos meses, ela pode morrer daqui 5 anos. Então a gente já tem um alerta aí. Sabe o que eu falo? A gente analisar os exames com essa visão integrativa, a gente prevê patologias que o paciente pode desenvolver se a gente não ajudar ele em pouco tempo. E ele também topar fazer as mudanças que você vai propor para ele. E geralmente as mudanças são simples, bem fáceis. Ele não vai precisar fazer nada radical e já vai fazer uma grande diferença na vida deles. Logo abaixo a gente tem um VCG que precisa estar abaixo de 10. Acima a gente já pode pensar numa inflamação, a gente pode pensar em hipersensibilidades, alergias alimentares, homocisteína, ferritina alta, fibrinogênio alto, inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? Quando nós estamos inflamados por anos, vários sinais e sintomas, desbiose, nariz entupido e por aí vai. Uso de fármacos constantes, sempre doente, sempre com muitos sintomas, isso é uma inflamação crônica. A inflamação é importante no nosso organismo, a gente inflama e desinflama o tempo todo, mas o importante é também desinflamar. E quem sofre de inflamação crônica tem muitas dores pelo corpo, tem uma imunidade comprometida, então a gente consegue ver aqui nesses leucócitos. Os leucócitos também é um marcador de inflamação, assim como o VCG, e que tem que estar até 6.500, de 4.000 até 6.500. Esse marcador, ele também mostra a inflamação, como eu disse para vocês,
Acima de 6.500, ele também pode ser um marcador prevendo mortalidade, risco de doenças cardiovasculares aumentadas, e quando ele está abaixo de 4.000, a gente pode pensar em exposição tóxica. Ou seja, o paciente pode estar intoxicado com algum metal pesado. O que é muito comum é o alumínio, o que é a causa, inclusive, de muita infertilidade. Tanto homem ou mulher com alumínio acima de 2 no exame, provavelmente tem dificuldade de engravidar. E você pode descobrir isso naquele paciente que vai até você querendo engravidar ou que já está relatando a dificuldade de engravidar só analisando o alumínio desse paciente. E você descobrindo a causa, ou seja, uma panela de teflon riscada, air fryer riscada, panela de pressão riscada, formas de alumínio riscada, você remove isso da vida do seu paciente, faz uma tintura de coentro da forma correta por 30 dias nesse paciente, ele se desintoxica, ele aumenta a absorção de nutrientes, de suplementação que ele já faz uso, e muitos deles conseguem a tão sonhada gestação de um bebê saudável. Tanto o homem quanto a mulher precisa desintoxicar. Então, se você quer atender mamães ou futuras mamães, gestantes, é importante você saber o que atrapalha a fertilidade desse casal, tá bom? Porque antes de engravidar, nós temos que tratar o homem e a mulher. Olha quanta coisa você está aprendendo nessa aula. Eu quero saber quem sabia da metade dessas coisas nessa aula. Imagina você explicando tudo isso para o paciente. Imagina o olhinho dele brilhando para você e falar, gente, como que ninguém nunca falou isso para mim? Você também pode se tornar esse profissional. Se eu me tornei, imagina você, que tá, muito na frente do que eu tava quando eu me formei. Aí, partindo para a segunda parte do nosso hemograma, a gente tem o neutrófilo. O neutrófilo, ele tem que estar de 45% a 55%. Se ele estiver acima, também está relacionado com a inflamação crônica, infecção bacteriana e fúngica. Se ele estiver abaixo, a gente pode pensar também numa deficiência de B12, de B9, deficiência de cobre, inclusive. Por quê? Porque esses marcadores, tanto a B12, a B9 e o cobre, ajudam a produzir o neutrófilo. Linfócito tem que estar de 25% a 35% ou de 1.500 a 4.500, dependendo da unidade de medida que está no laboratório. Acima, a gente pode pensar que o paciente, ou de quem for esse hemograma, está se curando de uma infecção, de uma gripe, de um vírus. Aí você pergunta para o paciente, você teve gripe ou tá com uma infecção? Essa pessoa fala assim, eu machuquei. Até um machucado infeccionado pode aumentar esse linfócito, tá? Abaixo, a gente já pode pensar, por exemplo, no COVID, o paciente talvez aidético, não é batendo martelo que é isso, tá? Uma desnutrição, uma deficiência de vitamina C. Então, a gente tem vários pontos que a gente precisa colocar num papel, gente, porque é assim, né? É colocar numa folha sulfite, desenhando mesmo, olha, o paciente tem esse sintoma, aquele sintoma, e correlacionar. Quanto mais você faz essas correlações, isso vai fixando na sua cabeça. Então, quando você já tá craque, você pega um hemograma, você bate o olho e você sabe que tá acima ou abaixo, você já sabe mais ou menos quais as causas e como ajustar. E você ajustando isso, em 2, 3 meses, o paciente vira outra pessoa, né? E você resolveu o problema do paciente. E aí a gente tem relações também de neutrófilo, linfócito, para diminuir essa inflamação. Então, quando a gente faz uma relação, uma continha entre o valor que está o neutrófilo e o linfócito, se der acima de 1%, a gente pensa tanto em inflamação como função renal comprometida. Vai mais um plus a mais aí para vocês. Quem tem problemas renais, qualquer tipo de problema renal, não deve fazer uso de creatina. A creatina tá aí, todo mundo toma a rodo, né? Porque a creatina é bom para o músculo, para a questão neural, mas não é para todo mundo a qualquer momento. Se nem água com limão é para todo mundo a qualquer momento, imagina a creatina. Nossa, mas o limão, o que ele vai fazer de mal? Se a pessoa tem problema de digestão, o limão não vai cair bem. Ela já pode estar com um excesso de ácido clorídrico. Excesso de ácido, o limão vai deixar mais ácido ainda, ou seja, vai piorar a condição dessa pessoa. Isso também não estava na aula, mas eu vou explicando para vocês, porque eu adoro ensinar. E eu quero que vocês aprendam o máximo de coisa aqui para já colocar em prática no próximo paciente que vocês forem atender. Um outro marcador aqui, gente, eu não vou falar todos, tá? Eu vou falar mais 2, 3 aqui para não ficar muito cansativo. Eosinófilo. O eosinófilo ele tem que estar abaixo de 1%. Acima de 1%, a gente já pode suspeitar
de alergias alimentares tardias. O que é isso? Alergias que a gente desenvolveu ao longo da vida por comer determinados alimentos com muita frequência ou quantidade. Nós temos um grupo de 14 alimentos. Então eu vou falar os mais comuns: lácteos, café, ovos, amendoim. Tudo isso causa alergia alimentar tardia. É completamente diferente de intolerância. A boa notícia é que a alergia alimentar tardia a gente consegue reverter. Porém, ela causa muitos sintomas comuns, como excesso de rinite, sinusite, pigarro na garganta, nariz escorrendo, o que as pessoas acham normal, mas não é. Na verdade, sentir qualquer sintoma não é normal e os pacientes acabam se acostumando a se sentir mal. Quando nós temos um eosinófilo acima de 3%, nós temos provavelmente um excesso de parasitas. É normal ter parasita, a gente está parasitando a todo momento, mas o excesso acaba atrapalhando tanto a fertilidade, a absorção de vitaminas e minerais, principalmente do ferro. Então, se você tem aquele paciente ou você mesmo conhece alguém que toma ferro e o ferro não sobe, pode ser um excesso de parasitas. A gente aprende a desparasitação natural também no método que eu vou explicar para vocês mais para frente. A desparasitação natural, ela é fantástica, ela remove mais de 100 tipos de parasitas. E nós temos o basófilo, que mostra como está a situação do intestino do seu paciente, tem que estar abaixo de 0,5. Acima a gente pode pensar em alergias, um paciente celíaco que não sabe, excesso de parasitas também. E abaixo nós podemos pensar num excesso de remédio, excesso de fármaco. Pode ser que o paciente precisa tomar aquele fármaco ou todos aqueles fármacos, mas muitos deles não precisam. Tomam porque querem amenizar esses sintomas que estão com eles há tanto tempo. Só que, na verdade, eles não estão removendo causa. Então, a hora que eles param de tomar, o sintoma aparece. E muitas vezes o sintoma também nem desaparece, ele continua tomando, tá? A gente pensa também num sistema imunológico comprometido, gestação também diminui o basófilo, um período muito grande de estresse, hipertiroidismo, algumas condições que também pode mostrar quando o basófilo está muito abaixo do valor que deveria estar. E as plaquetas, elas devem estar entre 250 mil a 300 mil. Acima, a gente pensa num risco de trombose, que é o marcador de coagulação, e abaixo a gente pode pensar em anemias e, novamente, a exposição a metais tóxicos, tá? Então, é importante ter essa visão com os metais tóxicos. A gente faz análise nos exames no sangue e na urina e faz uma relação também entre eles. E a gente melhora muita coisa na vida do paciente. Olha quanta coisa que vocês aprenderam, gente. E de quebra ainda, você pode ter um paciente que tem uma ferritina acima dos valores ideais, ou seja, acima de 150 para homem e 200 para mulher, e você tem uma hemoglobina abaixo dos valores que eu disse. Ué, mas se ela tá com uma ferritina alta e uma hemoglobina abaixo acusando anemia, não tá fazendo sentido. Primeiro, ela pode não ter realmente deficiência de ferro e simplesmente de B12, B9 ou outras vitaminas do complexo B, ou ela pode estar com a B12 e com a B9 nos valores ideais e a ferritina alta. Isso pode demonstrar uma diminuição nos nutrientes importantes para o transporte desse ferro no organismo. Então, você precisa saber quais nutrientes são esses para fazer esse transporte de forma correta. Então, a gente pode pensar em vitamina A, zinco, complexo B e por aí vai. Ajustando, automaticamente esse ferro é transportado e ele diminui, diminuindo uma inflamação e fazendo ele ser usado para onde ele precisa usar no nosso organismo. Cabelo, pele, unha, glóbulos vermelhos, saúde tiroidiana, você só tem a ganhar ajustando as deficiências dos seus pacientes. E foi exatamente assim, correlacionando sinais, sintomas, analisando os exames de forma correta dos meus pacientes e ajustando a conduta alimentar dele e a rotina, que eu desenvolvi o meu método, um método que eu conseguia individualizar cada conduta, cada tratamento, cada paciente. E eu nem imaginava que 7 anos depois eu estaria aqui ensinando milhares de profissionais da saúde a seguirem o meu passo a passo. O passo a passo que não mudou somente a vida dos meus pacientes, mas sim a minha também. E não sou eu que está dizendo, tá? Que esse passo a passo funciona. São as minhas alunas e eu separei aqui 3 depoimentos para mostrar para vocês. Então, nós temos essa aluna
que ela faz curso de suplementação avançada dentro do meu método. Também tem um módulo só sobre suplementação inteligente. Ela diz que ela fez ortomolecular e ela também se qualificou como terapeuta ortomolecular para cuidar da saúde física. E para cuidar da saúde mental, ela também se formou em terapeuta de florais. E ela viu o método Easy como algo diferente de todos os cursos que ela fez. Aulas rápidas e objetivas como essa que eu mostrei para vocês, se vocês participaram, e ela está amando. O próximo depoimento é da Flávia, nutricionista, como muitos de vocês e como a Nutri aqui, e disse que ela assiste a aula e ela já consegue aplicar imediatamente o que ela já aprendeu. E ela disse que em menos de um mês ela conseguiu aprender e aplicar muita coisa, mais do que ela aprendeu numa pós-graduação. Olha isso. Por quê? Estamos trabalhando com prática, passo a passo de uma pessoa que transformou a vida dos seus pacientes de acordo com a prática integrativa. E temos aqui a Elisângela, que é fisioterapeuta, não é nutricionista e também está usando esse método. Ela disse que fazer o meu curso, Método Easy, foi um presente e que desde o início ela conseguiu sentir que não era só um curso. Tinha propósito, carinho e muita entrega. E que foi algo que realmente transformou o jeito dela atender e cuidar das pessoas. Olha como o que eu conto para vocês bate com os depoimentos das minhas alunas. Disse que eu ensino de um jeito leve, apaixonado e super presente. Eu tô sempre disposta a ajudar, e isso é verdade. E acolher de verdade essas alunas, né? E depois dela ter aplicado o método Easy, os atendimentos dela mudaram para melhor, ela se sente muito mais preparada, mais humana e os resultados dos pacientes dela começaram a aparecer. Fisioterapeuta. Não é demais? Gente, não tem como não se emocionar, não ficar grata por aquela Renata que lá no começo escutava aquela vozinha e seguiu a sua intuição e deu o próximo passo, e o próximo passo foi quebrando as objeções que foram aparecendo no meio do caminho e chegou até aqui e tá aí com você agora, nessa noite de terça-feira, te passando tanto conhecimento, com tanta alegria, com tanta leveza, falando de algo sério, mas ao mesmo tempo de forma didática, que é assim que eu quero que você fale com os seus pacientes. E eu tenho certeza que você está aí ansioso para saber que método é esse, o que é o método Easy. Eu acho que por hoje já tá bom de conhecimento, né? Vocês já aprenderam a interpretar um hemograma, eu já contei muitas histórias, tem muita coisa para vocês assimilarem aí. Vamos fazer o seguinte? Eu espero vocês amanhã às 20 horas para eu te ensinar o passo a passo da minha metodologia e mudar não somente a vida dos seus pacientes, mas a sua também. Te espero lá. Um beijo!